fazer assim, ó. Bom, então a prova é dividida em 10 questões. Questão 2 e 3 são as questões que têm um valor de meio ponto, são as questões inteiramente objetivas. E eu posso fazer o seguinte, que vai fazer a menor diferença do ponto de vista substantivo de conteúdo. Ou eu vou ler, e na discursiva também, ou eu vou ler o comando da questão para vocês, ou eu vou ler o enunciado. E daí eu explico o porquê, eu explico o porquê da importância disso. Tá? E eu quero que vocês pensem, pessoal, fique à vontade, eu quero que vocês pensem que o conteúdo que vocês estão estudando para a prova do primeiro trimestre e para a prova do segundo trimestre é o filé mignon do filé mignon. Então, o que você tem que saber? Melhor, o que você tem que saber não. Você não tem o direito de não saber de qual é salteado de trás para frente. O que eu vou ensinar para vocês aqui, especialmente o pessoal vocacionado, interessado em fazer uma prova de concurso de carreira de Estado, vai cair o que eu vou falar para vocês aqui. Vai cair. O que é carreira de Estado? Quem nunca vai perder a estabilidade, embora possa vir uma reforma administrativa, não vai perder a estabilidade. Procurador de Estado, delegado de polícia, promotor público, Ministério Público, juiz. Agora, qualquer outro servidor público, o que nós vamos conversar aqui não aparece nas provas, porque é muito em tom de especificidade. E do direito, que possa aparecer no exame de ordem, também não é tão assim. Então, o que eu quero dizer para vocês? Façam, a gente não pode ser mentiroso, um estudo útil. Estudem para passar na prova, conforme a revisão que eu for fazer, mas imaginem que vocês não podem deixar de saber o mínimo. O mínimo é o conteúdo da prova. A prova está pelo mínimo, não está pelo máximo. Então, se fosse para levantar o nível da prova no máximo, nós não estaríamos numa faculdade de Direito, nós teríamos um cursinho preparatório dos cartistas que vão fazer concurso do Instituto de Diplomacia Brasil. 1 bilhão de vezes mais terrível do que eu vou fazer com vocês agora. Mas então, volto a dizer, quem quiser aprofundar, já compra o Mazzuoli, já compra um outro tratado de direito internacional, que é um catatal assim, que já leu umas 4 ou 5 vezes. Agora, que mal eu pergunto, alguém aqui quer fazer alguma carreira diplomática? Ou já parou para pensar? Carreira diplomática. Não tem ninguém? Se eu fosse jovem aqui. Você não fale uma bobagem dessa. Porque se você for fazer uma prova com algum jovem desses, na carreira diplomática você tem preferência. Carreira diplomática, no caso, é concurso para... Carreira diplomática é você viajar às custas do governo e ficar em hotel 5 estrelas. Quero dizer, carreira diplomática é você estudar mais do que um concurso para juiz, para passar. Não tem conversa, Porque tem uma certa gradação. Juiz estadual é difícil, o juiz federal é perto de impossível. Diplomata faz o juiz federal virar um concurso para prova técnica. É absurdo o nível. Só que assim, você vai ter que fazer umas 10 viagens por ano, todas você vai ficar em hotel 5 estrelas, você vai receber chefe de Estado, você vai conhecer chefe de Estado. Primeira viagem com um amigo meu que passou no concurso em primeiro lugar aos 26 anos. Gênio, ali é gênio. Ele teve uma aula comigo e falou assim, que legal tua aula, bem divertido. E esse foi o elogio que ele fez pra mim. Eu entendi tua aula como uma bosta, não serve pra nada. Pra você ter uma ideia, ele tem 26 anos de vivência. E ele disse para mim assim, eu vou conhecer o Papa hoje, na época, o antigo Papa, mas por quê? Porque ele é chefe de Estado, eu estou na missão. Eu falei, que missão? Na missão de conhecer 36 chefes de Estado. Eu falei, por que isso? Porque todo diplomata tem que conhecer 36 chefes de Estado. Questão. O direito internacional público é um conjunto de normas e princípios que regulam as relações entre os Estados e outros sujeitos de direito internacional, como organizações internacionais e, em certos casos, indivíduos. As fontes do direito internacional. Eu estou na questão 1, que 01. As fontes. Agora, de modo geral, fontes do TIP. Esse assunto é importante? O que você acha? Eu tenho a impressão que as 3 questões objetivas falam de fontes do direito internacional. Esse assunto é importante? Eu não admito que você vá para o 8º período, 8º, né? Sem saber de trás para frente. Gente, isso aqui é muito engraçado, muito engraçado.
O André Mansur fotografa e manda num grupo que a gente... Ah, não. Professor, quer que eu ponha aqui no dia da prova ele vai ter que cair. Nossa, ele vai morrer. Todo cheio coloridinho. Ele vai morrer. Bem. Então, assim, pessoal, fontes. Vamos lá. As fontes do direito internacional são os meios pelos quais essas normas se formam e se manifestam. São reconhecidas principalmente as fontes do artigo 38 do Estatuto da CIG, Corte Internacional de Justiça. Assinada é a alternativa correta ao adequado tratamento dado às fontes do direito internacional público. Aí, o que eu quero saber aqui? Quais são as fontes do direito internacional público? Que dão ao DIP segurança. Porque tudo pode ser fonte do direito. Eu lembro, quando teve aquela novela da Glória Pérez, quando eu assisti a novela, eu voltei a assistir a novela agora, porque eu perco um capítulo do Vale Tudo, mas eu consigo no Play, chego em casa e quero ver o Odete Roitman, que pra mim de vilã até agora não mostrou vilã. Até agora ela é uma diva que eu quero ser amigo dela. Porque é a Márcia Carlos, eu falo quando eu comprava com a professora, vou começar a chamar a senhora de Odete Roitman, porque são a mesma pessoa. A Glória Pérez fez uma novela porque a filha dela foi esfaqueada. Lembra? O Guilherme Pava, ele era apaixonado por ela, teve papel numa novela coadjuvante com ela, e esfaqueou ela, e inconformado, não poder ter o amor da amada, foi lá e fez ela virar uma peneira. A Glória Pérez cai numa depressão profunda e resolve escrever uma novela chamada Clone, que mostra meio que clonaria um ser humano, presta atenção no que eu estou falando. Clonaria um ser humano, e esse ser humano seria a repetição do filho amado ou da filha que ela perdeu em função de uma morte violenta como essa. Terminou o último capítulo da novela, teve uma clonagem humana na historinha, né? O doutor lá, o Albieri, ele conseguiu fazer um clone humano, incrível essa novela perfeita. Um dia depois, o Congresso Nacional Brasileiro inteiro se reúne e fala: de homicídio qualificado do Guilherme Pava? Não, cria uma lei de biossegurança nacional. Então eu posso falar que a lei de biossegurança nacional brasileira foi originada a partir do último capítulo da novela todo. Porque tinha muçulmanos de um lado e ocidentais do outro. O tio Ali era muçulmano que falava que quando você nasce, Allah, olha que coisa bonita, Allah põe uma corrente no seu pescoço com o seu destino e ninguém mais pode mudar aquilo. E o que o Albieri fez ao clonar o ser humano foi mexer com Allah, provocar com Allah. E era só o Estênio Garcia que fez o papel do tio Ali, que era um homem culto, que conhecia o livro sagrado, como é que é o nome? Alcorão, né? E ele se depara com um clone e fala assim: meu Deus, o que você fez? Você brincou de Allah. Qual é a etapa da lei de biossegurança? Blastócitos, então são as fases de desenvolvimento embrionário: mórula, blástula, gástrula e neuro. Blastócitos, quando inviáveis, autorizados pelo Comitê de Ética, com o consentimento dos pais e que não possam originar vida humana, podem criar órgãos humanos para fins de pesquisa com células tronco. Foi uma novela que originou o direito, a lei de biossegurança brasileira. Uma novela. O último capítulo de uma novela foi fonte de direito. Isso jamais vai acontecer no direito internacional. Então nós temos as fontes do direito internacional. Eu quero que todo mundo diga quais são. Entende? Nós temos tratados, nós temos convenções, nós temos costumes, e vou colocar aqui do ladinho. O que é PGDs no plural? O que são os PGDs no plural? PGDs. Princípios Gerais de Direito. Deixa eu uma outra coisa. Peraí, nossa, como difícil. Eu tinha uma prova. Eu não vou conseguir fazer isso, tá? Eu tinha uma prova com todo o gabarito da questão. A
partir do momento das questões que o último aluno saísse, eu enviava para o representante a prova comentada, alternativa por alternativa, mas eu não sei onde eu enfiei essa prova. Então eu só sei que eu mandei essa cópia para a Carla imprimir, ela me ligou meia-noite, louca, surtada, pelo amor de Deus, como é que você faz isso? Eu quase imprimi, ela te disse que tinha impresso 2 provas, quando ela olhou a prova comentada, vai fazer uma prova comentada, que me disse você escreveu uma prova. Ai, que delícia. Vamos embora, né? Eu falei, nossa, eu mandei o arquivo errado. Por descuido eu apaguei. Mas então assim, vai ter um artigo da CIG que fala de uma sequência que deve ser respeitada para que se criem fontes formais de direito internacional. Você não tem o direito de não saber de quais as fontes formais. Não tem o direito. Essa informação jamais vai ser negligenciada por nenhum de vocês. Fontes formais têm uma sequência. Qual é a sequência? Está nos slides, tudo o que está na prova, tudo está nos slides. Bate o olho lá. Questão 2, adivinha? O que é? O que é a questão 2? Fontes do direito internacional. Nossa, está sem criatividade? Não, isso aqui cai demais. Né? Deixa eu ver se posso ler o enunciado. Posso, irmão? Posso. Ora, o direito internacional, questão 2, enunciado, ou como que no ensino Marte se chama, contexto. Enunciado. Nossa, agora estou me vendo uma zona de calor, você viu? Eu cheguei, passei dos 40. Andropausa, sabia? Mulher é menopausa. Quase. Ui! Uns calorão. Acho que eu sei por favor. Esqueço de ser. A tia tá velha, a tia tá Ora, o direito internacional surge de fontes que são meios pelos quais as normas se expressam juridicamente, como tratados, costumes. Ora, ele nasce da origem substancial dessas normas, incluindo fatores históricos, políticos e sociais que as influenciam. Por que eu falo que uma norma de direito internacional não vai ser influenciada por uma novela da Rede Globo? Porque a Rede Globo só tem impacto no Brasil. Ela influencia o direito brasileiro, o Congresso Nacional. E a Glória Pérez também fez, logo depois da clonagem, não lembro se foi logo depois ou conjuntamente, foi colher assinaturas de todo mundo do Brasil inteiro para criar o tal homicídio qualificado por motivo da filha, né? É como se, não sei se é torpe a linguagem penal, mas é aquele torpe, né? Mas eu não sei se essa, enfim, ela também conseguiu fazer com que isso fosse suscetível de graça, anistia, livramento condicional, liberdade provisória, relaxamento da prisão em flagrante preventiva, habeas corpus, mandado de segurança para combater a ação penal abusiva, tudo, nada cabe, nem benefícios de execução penal, a partir de uma colheita de assinaturas de uma ex-autora de novela da Rede Globo. Então isso não acontece no direito internacional. Agora, uma série da Netflix, sim. Então eu posso chamar isso de costume ou de uso internacional. Costume é prática consagrada, uso é prática que é feita assim, sem obrigatoriedade nenhuma. Dá um exemplo de uso. Quem assistiu aquela série 30 Reasons Why, que eu particularmente adoro, mas enfim, uma série triste, quem assistiu? Pela conta. Vocês sabem do que se trata, né? Sabem do que se trata a série, né? Quando eu assisti, essa série saiu. Perdão. Quando essa série foi lançada, eu assisti a série. E eu vi a cena da Hannah Becker. Ela via. Ela tinha como Oscar. Novinha. Colocou uma mochilinha nas costas, assim, tinha um ursinho atrás, uma anteninha do ursinho. Oi, mãe. A mãe tinha uma farmácia. Me vendo essas giletes aí, imagina. Isso era de manhã. À noite, ela ia tirar a própria vida dela. Então ela estava... Foi televisionado o último dia dela. Aí a cena do banheiro, a cena dela se cortando, tudo detalhado, mas antes da cena aparecer, joga uma mensagem no telão, lá na televisão, aconselha-se descrição de espectadores sensíveis à cena. Então não assista se você está vivendo um problema parecido, ou não assista se você está vivendo um problema parecido sem um adulto por perto. Foram dando algumas orientações. Acabou. Uma reunião de um comitê internacional em matéria de combate ao suicídio falou, tirem do ar essa série. Não foi possível, em função do princípio da censura, não posso censurar, mas eles tiraram a cena do suicídio. Então agora só aparece ela morta.
E en passant. O en passant, aquela câmera que faz assim. Eles, eu não sei se eles refilmaram, se eles regravaram. Então veja, uma série da Netflix como sendo fonte de costume de direito ou de uso no direito internacional. Qual é a diferença entre costume e uso? Quero saber. Costume, prática obrigada. E o uso? A outra, senão não é obrigada. Acontece. É um uso. Está sendo feito. É a tal da série da Netflix. Percebeu? Costume ou uso. Mas dá uma olhada nos slides que tem mais informação lá. Então a questão 2 daí vai ter o comando. Com base nessas informações, assinale a opção correta quanto à classificação das fontes do DIP. Aqui eu estou falando em classificação. Aqui eu quero que vocês entendam. Inclusive, a questão aqui vai ter um gabarito, acho que de um artigo, né, talvez, não sei, da própria Corte Internacional de Justiça. Aqui não, aqui é classificação. Então, aqui eu estou falando de norma posta, norma pronta, e aqui eu estou falando de doutrina. Classificação é doutrina. Questão 3. Também posso ler o enunciado, não dou gabarito fazendo isso. Agora eu não posso ler o comando. Se eu ler o comando, daí eu li a zoação, tá? Mas eu posso ler o enunciado. Eu falei para vocês que eu comecei a fazer revisão assim, eu não fazia. Deixa eu só fazer um comentário antes, se você que é Ana Paula, não faz revisão, né? Ou faz. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu era o professor mais temido da faculdade. Eu trabalhei a vida inteira em Ana Paula. Eu tinha a prova, eu ia 10 a média, que os meus alunos ficavam na 12. 2, 2,5. O 10 da sala, o Pedrinho, ia tirar uns 3 comigo. Depois eu fui para a minha orientadora, que era um deus do Olimpo, a professora Márcia, e ela falou: Carlos, o 10 é o 10 do momento. Quem nunca ouviu a informação tem o direito de ouvir várias vezes. Quem já ouviu e trabalha com a informação não tem esse direito. Você, na especialização do mestrado, do doutorado, você pode arrancar sangue. Na graduação, você faz uma coisa chamada desapaixonar. O aluno vai ficar com ódio da tua matéria e ódio de você e não tem eficiência nenhuma nisso. E caraca, eu passei a fazer revisão, essas revisões aparentemente entregando o jogo. Mas pensa comigo, vou encher esse quadro de observação aqui. É o que eu quero que você faça. O que eu estou fazendo é dirigir o teu estudo. Isso, se eu tirasse o estudo dirigido teu, isso é o que um professor de cursinho faz. Então eu estou meio parecido demais com isso hoje em dia, antigamente não era. É o que o professor de cursinho faz, ele dirige o estudo para que você acerte o que está sendo perguntado lá no concurso público para você. Quando você vai fazer PGE, para fazer lá o que você quer fazer de magistratura, mas não é assim que estuda. Preciso ser sincero com vocês. Não é assim que se deve fazer um estudo substantivo. Abrir um livro. Qual foi o último livro que você abriu de direito? Eu quero saber. Quem levanta a mão, quem leu o livro de direito? Pois é. Qual foi, amor? O da Ana Paula. É isso aí que eu vou falar. Qual foi, Pedrinho? Garantismo penal do Ferraioli. Esculacha. Esculachou? Qual foi a Ana? Manual? Não, eu de redução assistida. O livro da Ana. Isso, não. O meu vocês não lembram. Então, beleza. Mas vocês vão encontrar professores que vão fazer assim também lá no cursinho, lá no preparatório do concurso público. Aproveitem. Mas se você quer aprender, pessoal, todo estudo que você aprende, que você leva para a vida, nunca vai ser dirigido. Vai ser começo, vai ser meio, vai ser fim, vai ser problemática, para daí você, sabe, tem uma coisa chata para dizer agora, importante demais que eu vou falar, não estou matando, importante demais. Não dá tempo mais que você estudar assim. A menos que você for, que levanta a mão quem não precisa trabalhar para viver. Talvez você. Não?
Levanta a mão quem não, tô falando sério, quem não tem a menor necessidade de produzir dinheiro para viver, para pagar a mensalidade que você. Ó, tá vendo? Estou falando com a sala cheia. Né? Se você não precisa trabalhar para viver, você tem que estudar sim. Porque você tem tempo. Acorda de manhã, toma um café reforçado e vai o dia inteiro estudando. Agora, amigão, se você está adulto, tem boleto, tem conta, faz estágio, cuida da casa, cuida dos filhos, opta pelo estudo dirigido. A Corte Internacional de Justiça, CIJ, também conhecida como Tribunal Internacional de Justiça, é o principal órgão judicial das Nações Unidas. Fundada em 1945, sua sede está localizada em Haia, nos Países Baixos. Compete a CIJ resolver disputas jurídicas entre Estados e emitir pareceres consultivos sobre questões de direito internacional, contribuindo para a promoção da paz e da segurança global. Corte Internacional de Justiça. Então, enunciado o comando. O contexto me deu essa informação, que é para que serve a CIJ, quando que ela nasceu, e agora vem nosso estudo dirigido aqui. Você não pode, não existe a chance de você não saber de trás para frente, que eu vou falar para você aqui agora. Como a Corte Internacional de Justiça opera ao produzir suas decisões. Primeira informação, eu não estou falando do Supremo Tribunal Federal, eu estou falando da Corte Internacional de Justiça. Eu estou no ambiente de subordinação ou estou no ambiente de cooperação? Cooperação. Direito internacional não tem subordinação. Eu estou no ambiente de cooperação. Segundo, para que eu seja submetido às decisões... Opa, peraí que eu não posso também tão além, né? Que eu posso. Tá. Para que eu seja submetido a uma questão da Corte Internacional de Justiça, eu preciso estar aderido ao Tratado Internacional ou qualquer país vai se submeter à Corte? Então, qual é a extensão da decisão da Corte Internacional de Justiça? Basicamente, essa é a questão 3. Qual é a extensão da CIJ? Você não vai ver na Corte Internacional de Justiça um Alexandre de Moraes fazendo o que está fazendo. Eu adoro o Supremo. Eu falo para vocês, eu gosto do Supremo. Acho o Supremo um tribunal incrível. É uma Suprema Corte, pô. É um lugar, sério, eu tenho uma admiração profunda. São estudiosos, são conhecedores do direito. Mas, amigo, você vítima, pergunta para o teu suposto agressor, você queria me matar? O que você estava conversando com aquele pessoal lá a meu respeito? Você me chamou de careca, cabeça de ovo? Aí o advogado do cara vira para ele e fala assim, Excelência, eu estou com fome, será que eu consigo um pouquinho mais de tempo? E virou meme isso, e não deveria. Vou te dar um pouco mais de tempo. Das 9, então começa 9h02. Nossa, como ele é engraçado, né? Como ele é divertido. Que vergonha. Se fosse uma mulher no lugar, ela ia dizer, não, doutor, podia estar com umas pregas, cara. Imagine, doutor, um trabalhador que acorda às 6 horas da manhã, pega a condução, acorda, vai para o trabalho, depois de 2 horas no ônibus chega no trabalho, a vida é assim, doutor. E o senhor deve estar recebendo uma acumulada de honorários de advogado do senhor Mauro Cid, não, como é que é o nome do outro, Cláudio? Se não dele agora, Heleno, General Heleno. Então é por isso que o senhor vai levar o seu cliente em casa, né? Com certeza o senhor deve ter um ótimo carro, confortável, com ar-condicionado, banco de couro. Fique tranquilo, mais um dia do julgamento a gente encerra. Passe um esfrega desse, mas não faz piadinha. Se todas as segundas, quartas e sextas você come um prato de lagosta porque você quer economizar. Para economizar o cardápio agora de lagosta, não tem lagosta mais de segunda a sexta. Agora tem lagosta, está no portal Transparência, inclusive o preço da lagosta comprada. Agora, para economizar, o Supremo não pode mais comer segunda, terça, quarta e sexta lagosta. É um troço horroroso.
Parece um camarãozão. Agora eles comem só segunda, quarta e sexta. Mas champanhe, vinho, branco e tinto, não falta. Não dá pra bater palma, né? Mas cara, é tipo de coisa que não sai. Você nunca vai ver isso aqui porque a maturidade. Peraí, deixa eu ver. Que eu já vou me empolgando e vou por isso. Porque a maturidade do Estado que se submete à decisão da Corte Internacional de Justiça, ela permite um ambiente de absoluta cooperação. Aquele assim, desculpa, eu errei. Poxa, foi um erro. Qual é a norma, então, que vocês vão aplicar para mim aqui? Tá bom, eu me submeto, porque afinal de contas, fui eu mesmo que escolhi, em caso de erro dessa natureza, então podem me condenar. Está tudo certo. Não existe subordinação, né? Então, sabe o que vai acontecer? Só uma informação agora. Agora eu vou matar tempo. Rapidão, já que eu falei disso. Nulidade absoluta, para o processo penal. Paz de nullité sans rif. O troço vai para a Corte Internacional de Justiça, caso do Supremo do 8 de janeiro do Bolsonaro. Volta com uma nota de reprovação. A nulidade gera. A nulidade gera prejuízo. Esse prejuízo vai afetar o curso do devido processo legal, que a gente chama de Due Process of Law, que é um direito humano internacional, consagrado no Brasil por tratados internacionais como uma garantia de qualquer investigado no processo civil, administrativo ou penal, e põe todo mundo na rua. Aí eu estava pensando, vindo para cá, com uma mini saia bem curtinha. Poderia estar como está. E se for tudo um grande teatro combinado? É teoria da conspiração. Mas e se estiver tudo acordado já, ó, vamos levar o Brasil ao delírio, vamos prender o Bolsonaro. Pois nós só tentar, ó, quantidade. Como é que eu sou professor de constitucional? Como é que eu explico para um aluno o que o Alexandre Moraes está fazendo? Não tem explicação. Não tem como explicar. Então, como a CIG opera ao produzir suas decisões? O Supremo, produzindo suas decisões, está operando com nulidade, abuso de poder, subordinação, hierarquia. Se eu quiser recorrer à decisão do Alexandre Moraes, eu posso fazer uma missa de 7º dia, eu posso ir lá, ir num terreiro de um banco, de candomblé, porque não tem o que fazer a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora aqui, o que eu faço? Qual é a sequência? A tia está olhando aqui, tá profissional. Qual é a sequência que eu sigo? Eu não posso dar resposta para eles, senão eles são muito malandrinhos. Eles são malandrinhos, menos o papai. Não. Você não sabe, né? Posso ler tranquilamente a questão 4 para vocês. Aliás, eu poderia ler a questão 4 inteira. Isso vai acontecer. Em alguma dessas questões eu vou ler a questão inteira. Porque foi uma questão que eu fiz para pegar raciocínio lógico de vocês. Vocês podem procurar a resposta. Vocês podem jogar no chat GPT, que não tem. Mas eu me orgulho da minha habilidade de fazer perguntas. Quem sabe? Não sei se foi nessa sala ou se foi de manhã ou se foi em outro turno. Espera aí. De novo. Qual é o documento mais importante em se tratando de direito internacional público que eu tenho, se não as duas conferências Fale assim, de Haia, tio, bem ó, para ensinar eles, fala. De Haia, fala. Muito bem, olha pessoal. As duas conferências de Haia. A primeira conferência de Haia decidiu alguma coisa. Atenção. A primeira conferência de Haia decidiu alguma coisa. E a primeira conferência de Haia nasceu em função de algo que aconteceu. O quê? A segunda conferência de Haia decidiu outra coisa. E a segunda conferência de Haia nasceu em outra função também, em função de alguma coisa. Ah, vocês vão fazer lanchinho, né? Que horas tem que acabar? Fala pra mim, que horas? Hã? Que horas tem que acabar a aula?
primeira e segunda. E outra coisa. Vamos lá. Já li? Não. As conferências diárias, assim como outros encontros multilaterais para a promoção da ideia. Sabe o que é isso? Isso é um negócio que eu sei. Deixa eu te explicar uma coisa. Temos, é difícil. Olha pra, só pra você que eu vou falar agora. O tio tem isso aqui, ó. Transtorno de déficit de atenção e aprendizado de habilidades. Então, quando eu escuto barulho, que nem esse que você está fazendo, eu quero ver o que você está fazendo. Só que eu estou dando aula, eu tenho que dar mais atenção para isso do que para isso, entendeu? Só por isso. Você tem que fazer menos barulho. Só por isso. A tia é cheia de jeito diferente, né? Nunca viu? Não. Posso dar um conselho? Não faça faculdade de direito. Ela vai fazer, ela vai fazer. Não vai, é minha filha. Nossa, Mas eu já doutor, hein? Ô, professor, mas tem esse pai aí? eu? Já doutor, tá vendo seu filho. Como? Lúcia? O nome da minha criança. Oi, jovem. Tudo bom? Certo? Só mais uma vez então. As conferências diárias, assim como outros encontros multilaterais, para a promoção da ideia de paz entre o final do século XVIII e o início do século XX, não foram suficientes para evitar a eclosão da Primeira Guerra Mundial entre anos 1914 e 1918. O conflito gerou de 15 a 20 milhões de mortes, 20 milhões de pessoas mortas, 20 milhões de homens, muito mais de homens do que mulheres, 20 milhões de homens jovens, saudáveis, que poderiam ter filhos, que poderiam ter suas famílias, né? Pela decisão de velhotes, idiotas, que estavam enclausurados em assembleias internacionais, achando e acreditando na superioridade da Alemanha, por exemplo, achando que o branco era melhor que o preto, achando que o gay era um problema para a sociedade, né? Enfim, não. Você não sabe o que eu vou perguntar aqui. Ah, não. Não sabe. Vocês não têm noção. Essa aqui para mim. Essa aqui eu quero ver zero. Não, só para gente se divertir. Pedrinho, se você acertar a resposta dessa, você pode me pedir o que você quiser. Olha! Olha, Eu vou ver a pergunta, meu Deus. não. Estou aproveitando e estou dando aula de volta. Dei uma olhada lá, pessoal, no que a Conferência de Haia e a final da guerra, tá? Essa vai ser divertida. Vocês não imaginam o que eu estou perguntando. A pergunta vai ser bacana. Final da guerra, começo da guerra, enfim, né? O que acontece no final, o que acontece no começo. Outra coisa, muito boa pergunta. É igual o princípio da boa-fé. Estou dando revisão de direito privado estruturado ontem e falei assim, o que é o princípio da boa-fé? Todo mundo ficou me olhando. Eu falei, tá, não é nem isso mais que a OAB pergunta. A OAB pergunta agora que a OAB parte do pressuposto que você sabe o que é o princípio da boa-fé: lealdade, transparência, honestidade, probidade no comportamento da racionalidade das partes no contrato. Fim. E vem agora a pergunta do ordem. O que é supresso? Já ouviu falar de supresso? O que é surrectio? O que é duty to mitigate the loss? O que é to appeal the hypocrisy? To qualquer? Já viram falar disso? É isso que a OAB pergunta do princípio da boa-fé. E é isso. Então, da mesma forma, o direito internacional não vai perguntar o que é a conversão. Nunca foi a conversão diária. Nunca. Mas algo que está tudo, a prova inteira está nos slides. Inteira. A resposta de qualquer pergunta está escrita por extenso nos slides. Vale a pena a leitura, não vale? Bem detalhada, com calma. Você vai umas 2 horas, assim, ó, 1h30, 2 horas, você vai fazendo uma leitura bem escalonada ali, vai registrando aquilo e vai decorando. Questão 5. Vou ler também o enunciado. Você já viu que legal? Dá para ler o enunciado que faz parte da interpretação da pergunta e não conta a pergunta. Incrível isso.
Os tratados internacionais são acordos formalmente assinados entre Estados ou organizações internacionais regidos pelo título. Eles desempenham um papel essencial na regulação de relações diplomáticas, econômicas e humanitárias, promovendo a cooperação e a resolução pacífica de conflitos. Exemplos notórios incluem o Tratado de Kyoto, voltado para questões ambientais. Acho que é essa pergunta que eu posso ler inteira. É a pergunta sim que eu posso ler inteira. Ela não tem resposta nos slides, de certa forma, mas você vai ter que ler todos os slides, você vai ter que deduzir a resposta. Meu Deus. Como é que é o nome disso? Lua de cristal. Ó a pergunta. Indique qual a importância de um tratado internacional e o que ele reflete diante da comunidade internacional. 5. Essa é a pergunta. Qual a importância de um tratado internacional e o que ele reflete diante da comunidade internacional. E já explico uma outra coisa aqui. Da comunidade internacional. Agora presta atenção. Quer ver uma resposta que se você colocar é 0? O tratado é muito importante porque ele organiza o direito e a relação que vai acontecer entre as nações que são signatárias. Está errado? Não, mas não é essa a resposta. Essa resposta, o aluno de odonto ali pode dar também. Cadê a técnica da resposta? Essa resposta o aluno de fisioterapia também pode dar. Se ele vai fazer um protocolo no paciente lá, quem faz protocolo no paciente é o endodontista, né? Terra, tosse parafuso, ele faz implante, o implantodentista, né? Ele viu isso aonde? Da tecnologia do titânio, aqui em Curitiba. Você sabia que foi um curitibano que inventou isso? Coincidentemente, o nome dele é Geninho Tomé. Agora, conhece ele? Manel Dentro? Sério? Você trabalhou lá? Os caras é genial. Depois ele separou da doutora Clenilda, né? Divorciou da doutora. E, enfim, ele é muito rico, muito rico. E foi ele que inventou o pino de titânio, porque titânio tem baixa rejeição. Na verdade, não é que inventou, ele copiou isso do país, trabalhou aonde. Mas se eu chegar e falar assim, não, tirando o mérito do doutor Juninho, não é isso? A situação dele são outras. Ele simplesmente conseguiu produzir no fundo do quintal uma empresa que se tornou a quinta maior produtora de empresas do mundo, que ela foi vendida depois. Não é mais dele, né? A primeira, ele vendeu a parte de produção, só que em compensação, porque a número 1 do mundo, ele se destacou na qualidade. Só que a número 1 conseguiu fazer um implante que ela conseguia osteoporizar, que é fazer essa junção de titânio com o osso. O ciclo normal de qualquer outra empresa no mundo é algo em torno de 3 meses. Mas uma empresa chamada Straub, que era a empresa da Suíça, ela fazia essa osteoporização em 3 semanas. Muito tempo menos. Aí o que ele fez? Ele vendeu a parte da produção para eles, em compensação não a parte educacional, que é o Ilapel. Ilapel. Que fica ali na... Já dei aula lá. Fica ali na Jacarezinho. E ele utilizou a técnica que eles usavam na Straub e conseguiu aplicar dentro da parte educacional. Você falou de 2 países diferentes aí, né? Brasil e Suíça. Como que o Brasil conversa com a Suíça? Tratado internacional. Se você responder isso na prova é 0. Não é essa a resposta que eu quero. Tá bom, amor? Agora. Qual que é a resposta, então, que a gente A pode resposta mais direito. Eu até posso Direito considerar internacional é grandioso. É a melhor matéria. Eu até posso considerar várias respostas possíveis. Mas quando você for ler os tratados ali nos slides, vai pensando nesses 2 comandos. Quando você vai ler o slide de tratados, vai pensando nesses 2 comandos. Qual a importância e o que ele reflete na comunidade internacional. Vai que de repente você encontra essa resposta. E se você encontrar,
Pelo amor de Deus, decore, que é a pergunta mais importante do semestre. Se você entender isso aqui, você entende direito internacional daqui para frente até o resto da vida. Uma vez um aluno perguntou para mim: nossa, professor, você passaria no concurso de diplomata? Sabe o que eu respondi para ele? Claro que não. Eu acho que eu não passaria em concurso nenhum. Deixa eu explicar por quê. Primeiro, porque eu não estudo. Segundo, que eu não tenho tempo. Terceiro, que eu sou especialista demais. Eu sou doutor em direito econômico, é difícil passar. O que você precisa para passar no concurso? Conhecer tudo. Então, é mais fácil. Acredite em mim, não estou brincando. É mais fácil vocês passarem no curso do que eu. Eu não tenho mais tempo. Eu estou numa outra fase da vida. Eu virei especialista, mestre, doutor. Quando falo especialista, é estrito senso. Eu sou estrito senso hoje. Então, eu sei bastante, eu sei bastante de direito econômico, mas me chamo de repente para elaborar prova de direito econômico. Mas o gurizão que está ali estudando, ó, que tem tempo e tempo é dinheiro, por que o Wilson Ramos chama o concurseiro de elite concursado? Porque é um cara que tem tempo. Ele tem tempo, ele come bem, ele dorme, ele ou ela, dorme bem, ele se alimenta, ele tem acesso a bons médicos. Aí quando ele está estressado, vai para um happy hour. Quando ele está muito esgarçado de tanto estudar, ele vai fazer um bom treino com o personal trainer. Esse cara passa, só que está passando quem hoje no concurso público? Quem tem dinheiro. E essa é a ideia da droga. Do concurso público nesse caralho, esse país ou não? Essa é desse. Não, eu vou falar desse middle tick. É isso? Para isso serve o concurso público, né? Ou era para receber o pobre? Sabe que o Parcelli falou para mim uma vez? Ele fala isso, né? O Parcelli é funcionário do alto escalão. O cara ia jogar um pouco. E ele falou para mim assim que ele passou no concurso, mas ele sempre foi pobre, não sei se vocês. E que foi a forma que ele ajudou, né? Ele ascendeu na vida, melhorou muito a vida dele. Hoje não acontece mais. Porque pobre hoje tem que trabalhar. Então é o que eu falo, se você tem um pouquinho mais de tempo, de alguma forma, você é bonito. Eu acho vocês bonitos aqui, né? Não de toda a sala, toda a faculdade que eu dou aula, os alunos são bonitinhos, né? Mas se você tem umas que eu entro, hoje. Sério, um lugar que eu vou. Um lugar que eu vou. Capaz de você ir também, ser policial, né? Capaz de você ir por outras nações. Não, investigar, sei lá. E eu já vou para dar mesmo, aula. A aula, é tudo quietinha, né? E olha aqui. E é isso, é tempo, né, gente? Questão 6. Essa eu não posso ler o comando, mas eu posso ler o enunciado. Mas antes de ler o enunciado, deixa eu ver se eu não leio o enunciado e conto uma história rápida aí. É que acho que a história é mais elucidativa, mas eu faço os dois, que dá tempo. É a 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, numa palavra só isso. Ó, contexto. Os tratados internacionais ocupam uma posição de destaque frente ao direito interno, especialmente em sistemas jurídicos que reconhecem sua prevalência, por serem instrumentos que garantem a cooperação e a resolução de conflitos em uma escala global. Sua superioridade, se eles são superiores a alguém inferior. O tratado é superior a alguém inferior. Quem? Direito interno. Então presta atenção. Sua superioridade assegura que compromissos assumidos internacionalmente sejam cumpridos pelos Estados, mesmo quando em contraposição acraseado às normas internas. Essa hierarquia reflete o princípio do pacta sunt servanda, fundamental para a estabilidade e a previsibilidade das relações internacionais. Não ajudou nada, mas eu preciso contar uma historinha que eu ajudo. Ó, o Brasil proíbe a prisão do devedor civil por dívida. Depositário fiel, se ele fica infiel, né? Infiel. Agora você vai morar no motel. Não, conhece? Conhece? Por que não conhece? Não, eu ia contar uma história. Não, meu Deus! É mentira, né? Não tem uma história. Não vai ter história. Tem que ter. Eu invento daqui a pouco. A Itália, você falou da Suíça
A Itália e a Suíça proíbem a prisão do devedor de pensão alimentícia. E ele só vai ser preso em último caso, quando ele praticar um outro crime, mas se ele deve pensão, eu consigo compulsoriamente obrigá-lo a pagar. E é uma desonra para o homem suíço, para o cidadão suíço, se ele não tem dinheiro para sustentar o próprio filho. Então, quem sustenta o filho por criança, nada mais importante que criança no mundo inteiro. E o Brasil não é diferente. Nada mais importante que criança. Criança é prioridade, chama de doutrina da prioridade absoluta. Ninguém, nenhum sujeito de direito é mais importante do que uma criança. No mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Então, a criança ela é custeada, a vida da criança é custeada pelo governo. Isso na Suíça é uma desonra. O pai se sente envergonhado, humilhado, então ele vai atrás de uma segunda chance de emprego que também está à disposição do governo. Isso é compulsoriedade. E não o que os criminalistas fazem. O que você leu mesmo, Pedrinho? Ferrajoli, né? O Ferrajoli, né? Eu também já li esse cara aí. Mas tem um outro que é o Feuerbach, já leu? Feuerbach. Uma vez eu falei isso num evento, me corrigiram, falei, vou tomar no cu, porque eu não sou obrigado a saber todo o idioma. Tem coisa que eu sei que você queria cabelo em pé. Não, eu falei pro tradutor, ele não entendeu direito. Depois explicaram para ele, ele ficou bravo comigo. O que o Feuerbach fala lá no direito penal? Se você pratica um crime, eu preciso do policial. O policial vai lá e prende o sujeito. Por que o policial prende o contraventor da norma penal para essa corrente alemã? Presta bem atenção no raciocínio, que você vai conseguir responder a questão com esse raciocínio. Ele prende para gerar ameaça. Eu olho para aquele sujeito preso, que está sendo tratado por uma medida penal, né, que é a pena. A pena não vem numa dosimetria? Sim. Quando você vai no médico, ele não faz uma posologia no médico? Sim. Na época, as ciências naturais estavam caminhando junto com as ciências jurídicas. Então, nasce o estudo da dosimetria, que seria uma forma de tratamento de uma pessoa doente, uma pessoa que está com problemas com a justiça penal, então ela vai receber um tratamento, ela vai presa, enjaulada, e ela vai sair melhor, porque na jaula ela começou a pensar sobre os seus atos. Sabia que para isso a prisão serve? Pode procurar qualquer autor de direito penal. Função primária lá do Feuerbach, da prisão. Ressocializar. Ressocializa, caralho? Sim, professor, sim. Lá no interior, lá tinha um cara lá que foi preso, né? Na cadeia ele estudava, ele passou em primeiro lugar no curso lá dentro da prefeitura. Deus abençoe. Mas não dá pra gente pegar um caso de exceção e transformar numa regra. Aí vem o princípio da reincidência. Foi preso de novo, vai ser pior a pena para ele. E todo mundo sabe, nossa, ele vai ficar mais tempo preso agora. O direito vem evoluindo com a corrente minimalista de pequena intervenção do direito penal, que o direito penal percebe que ele é inútil. 2, não dá conta do fato social. 3, não ressocializa ninguém em larga escala. E 4, tem que acabar. Então, ameaçar que vai prender um pai de família que perdeu o emprego porque agora não paga a pensão é obrigar ele a achar o dinheiro em qualquer canto para que ele não seja preso. Presta atenção no raciocínio. E o dinheiro vai aparecer. É ou não é colocar uma arma na cabeça do cara e falar, é a mesma coisa, sustenta a porra do teu filho. E isso é uma ameaça mais eficiente do que a Suíça faz, que é tirar dinheiro do governo e ter 0%. Na Suíça, não compara. Não dá para comparar, por exemplo, com a Suíça, até por conta do tamanho do país e outro. 0 mortalidade infantil por inanição, por fome. 0. 0 mulher na fila do sistema único deles de saúde porque não conseguiu fazer um bom pré-natal. 0 estado puerperal da mulher na Suíça. A mulher não fica com depressão porque ela já vai imediatamente ser tratada com a depressão pós-parto. Depois do parto vem aquela descarga hormonal, né? A mulher começa a olhar, enfim, uma certa rejeição, ela já é acolhida imediatamente pelo sistema de saúde. Que dura um tempo, tem mulher que leva 2 anos para sair do puerpério. Né? Isso é eficiência, que nasce de uma lógica de racionalidade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O Brasil está olhando o cenário internacional. A Itália já não está mais prendendo o devedor de pensão alimentícia. A Suíça está dando um outro trato. Qual é o impacto disso no direito interno? Responda.
Pedrinho, pode responder para ela? Não, tenho certeza que sim. Fala, cara, fala o que vier na tua cabeça. Se quiser. A pergunta, tem que tomar cuidado para fazer pergunta. Espertinho você? Não. O Brasil começou a olhar a Suíça e falou, caramba, é mais eficiente não prender um pai de família do que mandar prender para trazer dinheiro. Qual é a consequência de se comparar com alguém que é melhor que você? Tentar igualar ela. Se for bom, né? Vai tentar reproduzir essas normas. Mas só reproduzir essas normas sem proporcionar outras alterações, a gente chama de transplantes. Sabia que existe isso no direito? Teoria dos transplantes institucionais. Só que não tem como comparar a realidade da Suíça com a realidade do Brasil. Se você faz um transplante institucional numa realidade diferente, você tem o quê? Rejeição. E vai a primeira rejeição que você vai ter da população. Ah, mas agora não prende, nem prende mais vagabundo. Mas eu tenho certeza que você escuta isso. Lá no pronto, já afrouxaram agora que não prende mais pai da família. Porque as pessoas querem ver o outro punido. Isso é um senso de justiça. Nós somos assim. Eu quero ver o outro morrendo, agonizando. Por quê? Porque ele contrariou a lei penal, como se eu não contrariasse. Imaginou se a gente fosse punido pelo pensamento? Nossa, isso é uma perpétua. Então a questão aqui é, eu vou ter um conflito. No pensamento tinha uma certa. Olha só. Eu posso ir até 8h20? Pode. Eu vou ter um conflito de direito internacional público com o direito, que é o que eu acabei de relatar para vocês, interno. Resolve. Como é que resolve? Não sei. Vocês que vão procurar a resposta disso. Questão 7. Questão 7. Brilhou os olhos. É bom ou ruim? Não sei. É bonitinha demais. Essa prova é fofa. Imagina essa prova sem revisão. Existe, zero. Mas não é testar vocês. É Tem que, 5 ó, reais na por conta favor, do pelo amor de Deus, não quero. Teve uma aluna que falou assim, nossa, vocês devem interrogando. Ela tá certa, pelo amor de Deus. Ela tá certa. Eu sou babaca pra caralho. Porque eu estudei pra caramba, assim, quando eu cheguei já não vou ficar, imagina. Eu sei que eu sou bom pra caralho. Tenho certeza absoluta disso. Mas eu quero dizer pra vocês, o nível dessa prova tá aqui, ó. Então, fica alto mesmo. Então pense que a gente tem que estudar assim, gente. Estudando com esse nosso puxado. Pensa que você está indo numa academia. Na academia você vai ficar 10 anos com aquele halter que fala de 5 quilos. Ou você vai aumentando o peso. Não é assim que você faz? O teu cérebro é exatamente a mesma coisa. Se está fácil, está errado. Já falei aqui no sábado. Se está fácil, está errado. Nada é fácil, tudo é uma bosta. A vida é boa, tá? Mas a vida é difícil. Já fez alguma coisa difícil na vida? Uma prova difícil? Qual matéria? Matemática? Não? Qual? Em português é ruim por quê? É chato? Ou a professora é chato? Como por dia, às vezes a matéria é legal e o professor que sabe fazer o negócio direito. Não tem porque ser preso. Cuidado com criança que tem um livro com vocês também, que não tem criança aqui dentro. Né? Ó. Os tratados internacionais. Contexto. Vamos pro contexto. Os tratados internacionais não apenas promovem cooperação entre nações. De novo, acho que é a 5ª vez que a palavra cooperação aparece na prova, tá? Mas também garantem previsibilidade e estabilidade nas relações internacionais, refletindo compromissos mútuos e valores compartilhados. Pergunta: diante do exposto, indique. Vai, prof, fala. Você tá com vontade. Vai. Não, calma. É só ver. Vamos lá no slide. Quem conseguir fazer isso comigo, todo mundo, da aula 8. Abrir aqui o slide. Vou mostrar para vocês da aula 8. Slide 3. Aula 08.
08, slide 03. Eu vou mostrar para vocês, já explico o que eu quero essa pergunta. Aula 8, slide 03. Aula 8, slide 03. O que o direito dos tratados regula? Isso aqui é muito importante. E olha que notícia bem legal, que eu vou falar rapidamente. Vai das letras. Ah, aqui não tem letra. Em outro momento, não sei em que aula, ainda no segundo trimestre, eu repito essa informação. Lá tem A, B, C, D, F. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero que vocês decorem esses agora mais uma criança. Ai, com medo. Meu Deus, que pequenininho! Tudo bem? Pelo amor de Deus, vou ficar na aula salva. Sai daqui do conselho tutelar. O professor é preso, não pode lecionar no curso. Ó, quero que vocês decorem tudo. O professor tem aula gravada e é preso por ter falado besteira perto dele. Decorou já? Decorou. Você não vai decorar isso. Você vai decorar isso. E aí vem uma pergunta, que eu não vou dizer qual é, indica. Agora eu vou indicar o dele. E vai ter uma outra questão nessa mesma prova que vai precisar de novo de uma resposta que vai ser um desses bloquinhos aqui, ó. Você não tem uma noção da importância disso. Vamos voltar para a prova. Qual slide que é mesmo, professor? Slide, quem perguntou? Slide 3. Slide 3, ó. De nada. Eu vou falar um negócio para vocês. Não estou brincando. A questão 8, eu me recuso. Tá? A questão 8 é só para garantir que ninguém vai zerar. Então, me recuso. Mas sério? Não, muito fácil. Mas aqui o senhor na esquerda. Não, ele lê pra nós. Não, muito fácil. Só lembra, vai que essa tudo A pergunta é fácil. Qual é uma pergunta? Não, realmente. Sabe por quê? Porque eu acho que eu falei 1 milhão de vezes essa pergunta para essa. Não, mas professor. Lembra, vai lembrar. Professor, nós aprendemos por repetição. Ah, é? Nós aprendemos por repetição. Só dá uma dica. Não, ó, Dá só uma dica. Se alguém não souber a resposta das perguntas, eu venho vestido de um travesti aqui, não. Ai, que delícia. Pronto? Então, ó, ninguém responde a 8, tá tudo certo. Ô, professor, quantos desses meses, não? Peraí, que eu tô cansado. É que se eu... Dá uma dica. Dá uma Ah, dica. não, aqui, gente, aqui qualquer dica é gabarito da questão. Que Não, não, essa questão, se eu ler o contexto ou se eu ler o comando, estou contando. Aí eu tô contando mesmo. Porque é muito. Nossa, por exemplo, qual é o comando? Sabe como? Ah, não, mas não. Ai, olha, eu vou levar só 8 e vou dar risada se souber Que responder. na resposta, coloca me recuso. Me recuso. Não, sério, eu tenho certeza. Ó, presta atenção. Não tem Eu poder, tenho é fácil. certeza absoluta que todas e todas pode buscar. Até imagino qual seja. O que é mais importante? Tratado. Ai, Cadê a criança? e falando direito. Aqui, ó. Tratado. Quem é mais gostosa? Carlos Eduardo Coller ou Ana Paula Pereira? Eu voto em você. Questão 9. E questão. Você não pode responder isso, tá bom? Todo mundo vai acertar. Todo mundo vai, não, pronto. Viu? Mas o que você fez? Mas o meu já ganhei 10. Mas alguma coisa internacional. Mas se eu não responder errar, ele vem de travesti. Gente, pensa que lesão. É, isso mesmo. Não, pelo amor de Deus. Nossa, se ele entrar na devolutiva de travesti, a gente já sabe. Gente, pelo amor de Deus, aqui estão 10, a 9 a 10. Ah, não, o professor já Vamos recusa. agora eu tô preocupado. Não, não é só. Tudo bem, só o final. Não. A regra é clara, você pode recusar uma vez. Ó, falando agora que vocês não me orgulho da questão 9, da questão 10, porque olha que coisa sensacional. Isso está vindo do direito internacional do Brasil e isso está mudando o direito internacional brasileiro. Agora, olha só que legal. Levanta a mão, e não é mentira ainda. Levanta a mão quem rompeu relações, quem já brigou com um parente, quem já brigou com um amigo,
por política nessa sala. Por política. Só mentira que não fala vocês. Eu não gosto de família, eu gosto de política. Olha, eu fiz essa mesma pergunta de manhã. Você é negócio, né? Sim, a gente é respeitador. Tem que brigar por essas coisas, não Brigar por minha família foi cuidada como Olha o que ele falou aqui pra mim. Nós respeitamos. Ei, presta atenção que aqui vai ser bacana. Nós respeitamos a opinião alheia. Esse é o problema do direito brasileiro e do direito internacional hoje, a opinião. Sabe por quê? Porque imagina só, eu sou o Carlos Eduardo Coder, eu ocupo uma posição na vida. Qual é a posição? Um homem de 42 anos, que faz 43 agora, em julho, que é gay, é solteiro, é um cara que trabalha pra caramba. Então o que eu vejo da vida? Se eu não correr atrás, amigo, eu não pago meus boletos, tá? Esses dias, eu estava dirigindo meu carro e veio um cara que me incomodou um pouco, porque o pessoal pedia bastante coisa, assim, eu tenho dinheiro, eu preciso de droga. Quando ele falou preciso de droga, eu falei, puta, eu vou achar um dinheiro pra esse cara. Porque estava frio, estava noite, eu acho que era a forma que ele ia ter de ter uma noite de sono mais confortável, se ele tivesse tomado uma pedra de crack. Porque de outra forma, esse cara não vai sair daquilo. O próximo passo dele é morrer, e vai demorar muito, porque crack não mata de overdose. Vai demorar demais. Então eu falei, dei um dinheiro pra ele. Minha mãe do lado, meu Deus, você está incentivando o tráfico. Falei, mãe, as duas verdades aqui compõem aquilo que eu chamo, eu dei uma aula para ela. Ela falou, não, seu cu. Falei, já vou, calma. Mas as duas verdades que a gente tem aqui compõem a era da pós-verdade, mãe. Eu entendo o que você está falando, que não deve dar dinheiro. Você deu dinheiro para o rapaz comprar droga com zero. Você dá dinheiro para pagar a mensalidade do Lucas do Marcos, do curso de Direito, querer fazer Você está percebendo que tem direitos que as pessoas têm, sonhos que as pessoas não têm? Era da pós-verdade. Olha esse enunciado. Enfrentar os desafios da era da pós-verdade exige um esforço coletivo para fortalecer a educação midiática e promover o pensamento crítico. É fundamental que indivíduos adquiram habilidades para verificar a veracidade das informações que consomem e desenvolvam uma postura mais analítica diante das narrativas que encontram. Instituições públicas, plataformas digitais, organizações da sociedade civil também têm um papel importante na regulamentação e combate à disseminação das famosas fake news, das informações falsas. Dá para ler a pergunta? Deixa eu só ver. Dá. Calma. Dá. Vai estar em algum slide da aula. Vai estar na aula 8, slide 3. A resposta da 9 e da 10. Slide. Aula. É no mesmo, Aham. no mesmo no quadrinho. Esse slide é importante, então. Será que é importante esse slide? Já dá pra acertar prestação. Ali atrás tem mal puxar, não tem nada a ver. Olha só, hoje, no processo penal, eu tenho um problema em matéria de processo penal. Quem gosta de processo penal? Eu tenho um problema em matéria de processo penal, que é verificar a autenticidade e a validade da prova. Então, eu preciso da prova. Será que a prova que eu estou produzindo é suficientemente verídica, autêntica? E não mais, qual é o valor que eu dou à prova produzida nos autos? Percebeu? Então, assim, foi feito um vídeo. Esse vídeo mostra uma cena. Essa cena revela... Deixa eu ir pra frente para você fazer a foto. Essa cena revela a prática de um crime. Vocês estão vendo que ponto chegou a inteligência artificial? Coitadinha da minha mãe de volta, né? Olha aqui o que essa marca está falando. Ela tem TikTok, minha mãe tem TikTok, tem Twitter, você não vai imaginar. Aí ela virou pra mim e ela falou assim, agora eu quero esse negócio thread. Eu falei, isso tudo tem limite. Não vou autorizar esse thread, porque depois ela trava e ela fala, como é que entra? Eu estou trabalhando, ela entra, põe a senha aqui. Ela tem tudo isso. E ela encontrou o perfil da Marisa Maiô, agora esse que tava. Já viram ela? Não, Marisa Maiô? Eu posso ser não ver. É uma apresentadora de um programa de TV de inteligência artificial. Ela é perfeita. Ela não é tipo a Magalu, ela é uma pessoa. Uma pessoa. De maiô, gordinha. Uma mulher de maiô gordinha. E ela falou assim, oi pessoal, estamos aqui. Esse é o vídeo
bombou nas redes. Estamos aqui com 3 mães que vão participar de um quiz. Quem errar a resposta, uma delas vai ter que entregar contra sua vontade a criança para a adoção. Deu auditório, êêêê! Desse jeito. A mãe veio estabelecida. Meu Deus! A que ponto chegou? Eu falei, mãe, esse vídeo é uma mentira. Mas não pode ser mentira, olha aqui. Está entendendo que vai ser 2026? Meu Deus. Era da pós-verdade é que não existe mais mentira numa sociedade opinativa. Não existe mais mentira numa sociedade onde tudo é verdade. Como que o DIP se vira nesse contexto? E como que o direito interno pode se virar nesse contexto? Meu Deus do céu. Vai no quadradinho lá. Tabelinha. Tá lá a resposta. E quem não colocar a palavra da resposta, vamos ver como é que está esse caminho. Leia isso aqui e me diga onde é que está a resposta dessa pergunta que você pode falar para a sala. Como que você combate a fake news no direito internacional público e pode falar algo que você acha, ou no direito interno. Nervoso. Ai, que bonitinho que ele tem um filho, sabia? Negocia com a mãe dele, não tem. A gente pode mudar de criança. Faz bem. Qual é a forma de segurar a publicidade no texto? O que ele falou? Fale alto. Qual a forma de assegurar a autenticidade do texto? É possível criar um tratado a partir de fake news? Sim. Já foi criado um tratado a partir de fake news? Pega o depoimento do Bolsonaro, o último depoimento dele agora para o Alexandre Moraes, ele falou isso na frente do Alexandre Moraes. Eu não mandei, vou imitar ele, eu não mandei nenhum maluco ir à frente do nosso quartel fazer protesto pedindo ditadura militar. Foram lá que fizeram, eu não pedi intervenção militar. Aliás, já repito. Aliás, o exército inteiro estava contra. Ah, tá bom, filho da puta. Seja homem, como um culhão dentro das pernas. Você falou que era para todo mundo pedir intervenção militar, agora está dando para trás. Conheço quem dá para trás. Por outro nome. Eu fico muito transtornado. Eu não aceito gente covarde. Agora, vai pedir anistia o pessoal do Rio de Janeiro. Foi ele que inflamou todo mundo. Pedro, autenticidade é a palavra. Não vai colocar só isso, tá? Quero que você desenvolva um sentimento de autenticidade. O que é uma pessoa autêntica? É a pessoa que você olha para ela e fala, eu espero isso dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês, agora, por mais que vocês não acreditem, a última informação da aula, da última aula, do último semestre, olha só. Do último semestre, do segundo semestre. Presta atenção. Você pode ser meu amigo. Se você pensar completamente o oposto do que eu penso. Mas eu quero ter o direito de saber o que você pensa. Essa é a grande questão. Não venha ter falseamento do meu lado. Você pode ser contra o casamento gay. Você pode ser contra a adoção de crianças gays. Não, crianças. Você pode ser contra a adoção de crianças por casais gays. Cara, a gente pode ser amigo, você pode ir na minha casa, eu faço um café para você. Agora, só não seja a favor de minha frente e contra pelas costas. Porque isso é inaceitável. Isso gera instabilidade, isso gera crítica, isso compromete a autenticidade, a evolução do pensamento. Foi aí que eu falo para vocês que eu perdi muito amigo. Na hora da mentira. Eu não tolero isso. Não tem problema nenhum você ser de direita. Não tem problema nenhum você ser religioso. Zero problema. Agora, olha o que esses caras estão fazendo. E eu tenho uma terceira hipótese, eu falei para vocês, né? Para mim está tudo combinado. Não chegaram a falar? Esses tempos atrás não vazou um áudio aí por serendipidade. Vai ser tudo um acordo muito grande entre o Supremo, lembra de falar mesmo? O tal do Jocó, Chapó. Um soco nas minas e um beijo nos caras. Mentira, Isso é um verdadeiro teatro. um soco nos caras e um beijo nos minas.
Gente, boa prova, bons estudos, boa festa de número. Você vai falar? Eu acho que Agora